Olá a todos, hoje eu vou falar sobre um tema aqui a pedido de um criador, José Aguinaldo Andrade. Ele entrou em contato comigo por meio do WhatsApp e solicitou que eu fizesse esse vídeo falando de cor e padrão. Eu acredito que eu já tenha mencionado algo sobre cor e padrão nos outros vídeos que tem na playlist do canal. Para quem está assistindo a primeira vez, tem mais de 50 vídeos na playlist do canal. E esse aqui é o 52º vídeo que eu estou fazendo aqui. Eu acredito que se ele tem uma dúvida, outros têm também. Então, por que não tirar um tempo aqui para poder fazer esse vídeo e tentar ajudar o criador, iniciante ou aquele que já cria há algum tempo. Então, para falar aqui de cor e padrão, eu tomei a liberdade de fazer um roteiro aqui, mas para não ficar aquela coisa espaçada, porque cor e padrão são completamente diferentes um do outro, não tem nada a ver um com o outro. E o criador tem que primeiro saber o que ele quer. O criador que está começando, ele não tem bicho nenhum. O que é mais importante? Eu começar trabalhando cores ou eu começar já com um padrão? Tanto faz. Ambos você vai ter que estudar e você vai ter que entender e aprender como que funciona. Os dois, tá? Eu acho mais fácil escolher um norte, começar e depois vai afunilando para aquilo que deseja mais. E não começar com os dois juntos, porque vai ser um pouco complicado, até mesmo conseguir as primeiras aves. Então vamos lá. O primeiro ponto que da minha informação aqui, para quem está começando, não tem nenhum periquito, comece com aquilo que você goste. Porque como você ainda não tem o conhecimento, você tem que ter motivações para continuar na caminhada. Porque se você não tiver motivação, você para 3, 4 meses depois. Então comece com aquilo que vai te trazer mais prazer. Ok? Então, geralmente quem está começando olha muito cor. Só que aquele periquito ali me atraiu. Por quê? Porque ele não entende de morfologia. O que ele entende? Aquilo que agrada aos olhos. E se agrada aos olhos, comece assim. Essa é a minha formação aqui. Depois, quando começar a entender mais sobre o hobby, começar a querer participar de eventos, aí começa a mudar um pouco a cara do plantel. Aí vai ser uma outra visão. Então vamos começar aqui com alguns pontos que o criador precisa saber sobre cor e padrão. Primeiro ponto, cor. Diferenciar cor de mutação. São dois itens completamente distintos um do outro. Cor celeste, verde claro, verde cinza, cinza, etc. Isso é cor. E mutação? Cintilante, opalino, ADA, AR, rendado. Isso é mutação. Existe cintilante, celeste, cintilante, cinza, cintilante, verde cinza, mutação, cor. Então são itens diferentes, ok? Primeira coisa que precisa saber, tem gente que vê uma cor e fala que é mutação. Não, não é. Mutação é um item, cor é outra. Põe isso na cabeça. E a morfologia e o padrão é outro item mais acima, é a evolução do periquito, é a modificação morfológica na estrutura dele. E o que muda o periquito? O que muda o periquito é pena, tá? O que muda o periquito é pena. É pena mais longa, pena macia, é aquele bicho que vai mudando a forma dele do periquito nativo. Eu vou falar isso só no final do vídeo, porque eu já tenho um vídeo aqui específico sobre padrão. É o vídeo número 2 da playlist. Em se tratando de cor, tem alguns pontos que os criadores me procuram na mídia social e eles têm bastante dúvida. Um deles, lutino. Como que eu faço para escurecer os lutinos? Bom, para você escurecer os lutinos, você tem que trabalhar com dois fatores: o fator violeta e o fator escuro. Esses dois fatores juntos em cima do lutino. Vai demorar? Vai. Vai porque para você fazer isso, você tem que trabalhar com oliva
ou até mesmo o malva, um deles só, porque você vai ter que fazer isso na série verde, o malva é série azul. Tem que trabalhar com oliva ou malva e ainda ter fator violeta neles. Então isso vai demorar um pouco. Por que eu estou falando isso? Vamos lá. Primeiro, série verde. Para você chegar num oliva, como que é? Verde claro. Se coloca um fator escuro no verde claro, verde escuro. Verde claro com 2 fatores de escurecimento, oliva. Como assim 2 fatores de escurecimento? Um fator escuro vem do pai, um fator escuro vem da mãe. Se ele é verde claro, ele vem oliva. Celeste, com um fator escuro, cobalto. O celeste, com 2 fatores escuros, nós temos o malva. Um fator vem do pai, um fator vem da mãe. Pronto. Para você escurecer os lutinos, primeira coisa, o criador tem que entender como que trabalha com herança ligada ao sexo. São 6 mutações ligadas ao sexo. Uma delas são os hinos. Por que eu falo hino? Porque pode ser tanto albino quanto lutino. Eu tenho no meu blog, basta ir no Google digitar Criadouro Laço. Assim que entrar no blog, do lado esquerdo, tem lá expectativa de cores. Clica. Vai abrir uma tabela e lá tem explicando quais são as mutações ligadas ao sexo, como que são os acasalamentos. E na internet é só estudar, tem muita coisa já falando sobre herança ligada ao sexo. E aqui no canal, na playlist, eu tenho acho que 3 vídeos que eu explico sobre herança ligada ao sexo. Porque quem carrega a característica é o macho, não é a fêmea. Então, basta dar uma estudada nisso, porque se eu for falar aqui, eu vou continuar sendo redundante. Bom, vamos lá. Assim que o criador estudar sobre herança ligada ao sexo, como que ele deve fazer? Ele deve trabalhar com olivas, porque o oliva ele tem 2 fatores de escurecimento. E os machos portar hino. E acrescentar nisso ainda o fator violeta. Ah, mas isso é muito difícil. Não, não é difícil. Por quê? Como que você faz? Suponhamos que você tenha oliva. Oliva é casalado, vamos supor, 2 verde escuro. Você já tem 25% de chance de nascer um oliva. Aí nasce um oliva. Depois você vai pegar um oliva e vai acasalar com violeta. E o que é o violeta? O violeta é o cobalto com um fator violeta. Porque para você ver o violeta, o roxo, o visual, ele é cobalto com um fator violeta. Não precisa ser duplo fator violeta. Não, não precisa disso, tá? Essa questão de violeta mais roxo ser duplo fator violeta, não é bem assim não. Porque tem uma questão que chama penetrância e expressividade. É como que o gene se expressa no mundo externo. Às vezes o periquito nem é tão roxo e ele é duplo fator violeta. Às vezes um que é fator simples, ele é mais escuro ainda. Então não tem nada a ver. Então você pega um oliva, acasala com violeta, você já tem uma chance ali, já que o violeta ele tem um fator de escurecimento, porque ele é o cobalto com fator violeta, somado a um que tem duplo fator violeta, você já tem 50% de chance de nascer malvas e nascer olivas. 50% de chance, porque de um lado você tem 2 fatores, aqui você tem um fator. Então você vai ter 50% de chance de nascer periquitos com um fator simples e 50% de chance de nascer duplo fator. Nascendo duplo fator oliva, ou até mesmo malva, e vindo com fator violeta, ele vai vir mais escuro. Aí se você pega e acasala no outro ano novamente com oliva, aí você já vai começar a passar violeta para dentro dos oliva. Porque oliva com oliva, 100% de oliva. E o fator violeta vai junto. Então você já começou a tirar oliva com fator violeta, o que você vai ter que fazer? Paralelamente, trabalhar violetas com hinos. Ou verde escuro com fator violeta com hinos. Você vai ter uma gaiola trabalhando oliva, para você formar isso. E vai ter gaiola trabalhando os hinos já com os fatores escuros. Para depois se acrescentar os hinos com fator escuro ou fator violeta nos olivas. Leva tempo? Leva. Uns 10 anos fazendo. Para quem não tem nada. Mas faz. Todo mundo faz. Ah, mas eu queria fazer em 5 anos. Só se você comprar pronto. Porque se você não tiver nada, mesmo assim você vai ter que comprar alguma coisa pronta. Tipo um violeta, por exemplo. Um verde escuro. Mas dá para fazer. E por que eu estou falando isso? Porque a única forma de você colocar os lutinos bem escuro, tipo gema de ovo, para ele ficar com aquela cor de gema de ovo,
o lutino, ele tem que ser um oliva, que ele já tem duplo fator de escurecimento e duplo fator violeta. Aí é difícil, hein? Pensou? Duplo fator de escurecimento e duplo fator violeta, e ser um lutino, oliva, com duplo fator violeta. Pensa. O trabalho que o criador vai ter que fazer para agregar isso do lado da mãe e do lado do pai. E sendo que ainda assim é uma mutação ligada ao sexo, que só o macho transmite a característica. Imagina tirar um macho lutino, oliva, com duplo fator violeta. Entendeu? O quanto demora? Porque fêmeas lutinas ainda é um pouco mais fácil, já que é a herança ligada ao sexo. Então é mais fácil tirar as fêmeas. E os machos? Então, para quem quer escurecer lutino, o amarelo, ficar aquele amarelo bem intenso, trabalho com fator escuro e trabalho com fator violeta, somando isso. Vai levar tempo? Vai, eu sei que vai, mas faz. Tem que ir colocando os fator ino não, a genética dos inos no fator escuro. Faça isso. E somando a isso o fator violeta, até fechar os olivas com fator violeta, portadores de ino, e começar a tirar os lutinos. Beleza? Vai ter uns amarelos bem intensos aí. Outro ponto que eu coloquei aqui são uma pergunta que me faz direto. Como que eu faço um COP? Gente, o COP, que é o claro de olhos pretos, é muito simples. Você tem que ter um AD, não é ADA não. Existe ADA, Arlequim dominante australiano, existe AD, Arlequim dominante, e existe AR, Arlequim recessivo. Você tem que ter esse segundo que eu falei, o AD. É um outro tipo de arlequim com uma outra marcação, tá? O AD, ele pode se apresentar um periquito normal, sem mancha nenhuma no corpo, só com as unhas brancas. Pode ser um periquito normal, com as remiges, as pontas das asas mais claras e um véu aqui atrás na nuca. E quando ele é portador de AR, ele vem todo manchado, mas as manchas não são iguais às ADAs. Aproxima-se mais do arlequim recessivo. As asas são bem melânicas e a mancha no peito é ao contrário da do ADA, é como se fosse o AR. O AR é como se estivesse de calção e essa mancha ela sobe mais um pouco. Aqui nessa página, no Instagram, dá para ver alguns ADs portadores de AR que eu tenho e dá para ver essas características que eu estou falando. Então, se você pegar um AD macho ou fêmea, portador de AR, e acasalar com um parceiro que é AR, tem que ser AD portador de AR, pode ser macho ou fêmea, com AR. Quando você faz isso, você tem 25% de chance aqui de nascer um COP. Só assim que nasce, tá? Aí o COP é o claro de olhos pretos, ok? Existem 3 tipos de amarelos e 3 tipos de branco. Tem gente que chega numa loja e quer comprar só periquito amarelo ou só periquito branco. E depois, quando procria, começa a nascer verde, azul, não sabe o que está acontecendo. É porque não comprou todos iguais. Exemplo: lutino, COP e cintilante duplo fator. Todos são de uma cor só. Lutino, macho, o olho é vermelho, a narina é cor-de-rosa. O COP, macho, o olho é preto, a narina é cor-de-rosa. Cintilante duplo fator amarelo, o olho é preto, a narina já é azul. E todos são amarelos. E são diferentes. A pessoa chega numa casa de ave, compra um cintilante duplo fator amarelo e compra um lutino fêmea. Quando ela casar, os dois são amarelinhos. Começa a nascer só cintilante verde claro, cintilante verde escuro ou cintilante celeste, se eles portarem azul. E aí? Então, a pessoa tem que saber aonde ela está indo. No meu blog, se clicar na expectativa de cores, tem uma tabelinha lá mostrando essa diferenciação. Então o criador tem que saber sobre isso. Outro item aqui que eu sou bastante questionado é sobre os arco-íris. Gente, não tem dúvida sobre arco-íris, tá? É um trabalho difícil de se fazer? Eu sei que é. Por que é difícil? Porque você tem que trabalhar com asa clara. É o que mais complica na situação dos arco-íris. Asa clara, escuta isso que eu estou falando, tá? Não é asa cinza e nem diluído. Mas de onde você tirou que é só asa clara? Por que não asa cinza? Não sou eu que tirei. Isso tá na WBO.
na World Budget Guide Organization. Eu vou deixar o link aqui abaixo para quem tiver com dúvidas. Entra no site, ele é internacional, da World Budget Guide Organization. Tá lá. Quando você entra nas cores dos periquitos, lá tem uma tabela, lá tem toda a qualificação, todas as marcações, como que o periquito tem que ser. Quando você clica no Rainbow, já vai mostrar que tem que ser asa clara. E por que tem que ser asa clara? Porque o Rainbow, ele é uma cor intensa. O único que mantém essa cor intensa dos Rainbow é o asa clara, porque o asa clara, ele não altera a cor da ave. Já o asa cinza, ele dilui a cor do corpo em 50%. E o diluído mais ainda, que é o esbranquiçado e os amarelos. Só que o amarelo não entra porque o Rainbow é série azul, menos o cinza. E o que é esse Rainbow? Por que é difícil fazer Rainbow? Não é difícil fazer o Rainbow. É difícil trabalhar com o Rainbow por causa dos asas claras, porque você tem que ter asa clara ou portador de asa clara, tanto no macho quanto na fêmea. Os dois tem que ser, para você tirar a asa clara aqui embaixo. Tá? Isso é uma mutação autossômico recessiva. São 6 mutações autossômicas recessivas que eu posso citar aqui. Quais são elas? Nós temos os diluídos em si, que são os asa cinza, os asa clara e os próprios, e os antigos falados diluídos, que são os amarelos e os esbranquiçados. Todos esses, tanto o macho quanto a fêmea, tem que ser a mutação visual ou ser filho de algum asa cinza, asa clara diluído para poder portar. Temos também os arlequins recessivos, os fulvos, os saddlebacks. Tanto o macho quanto a fêmea tem que portar a característica ou ser visual. Então, o mais difícil nisso é ser asa clara, porque o que é um rainbow? O que é um arco-íris? São 4 itens só, é muito simples. É um periquito opalino, face amarela tipo 2 ou face dourada, face amarela tipo 1, não. Asa clara, nas cores celeste, cobalto, malva e violeta. Cinza não. Outra coisa, tem gente que conversa comigo e fala assim: ah, eu tenho um cintilante rainbow, eu tenho um hada rainbow. Não, não tem. Rainbow não é cintilante, rainbow não é hada. Rainbow é opalino, face amarela tipo 2 ou face dourada, asa clara, celeste, cobalto, malva e violeta. Acabou. Juntou isso num periquito só, você tem um arco-íris. Só isso. Não tem nada de cintilante, de hada, não, esquece. Colocou isso, você tem as características de um rainbow no hada. Você não tem um hada rainbow. Não. Aí não é. Rainbow é isso, ok? É igual, fazendo uma analogia aqui, alguns criadores achar que se tem um agoromo, né, e ele tenta ampliar o tamanho desse agoromo, acasalando com um periquito inglês. Aí nasce um periquito que tem meio topete e 2 peninhas só viradas nas asas. Aí ele pega e fala: eu tenho um agoromo lá em casa, eu tenho um portador de agoromo lá em casa. Não tem. Não tem. Agoromo é um periquito que tem o topete bem formado em cima, que são 2 topetes juntos, um topete que desce para a nuca e tem a forma desse topete. Não é qualquer topete, não. É a mesma regra dos canários. E tem 2 hélices atrás e tem a forma das hélices também. Não é qualquer hélice, tem regra para isso. Isso é o agoromo, 2 hélices bem formadas nas asas e os 3 topetes. Isso é agoromo. Saiu disso, você não tem agoromo mais. Você tem Crested-bred Frillback, é outra coisa. Ah, mas com Crested-bred Frillback eu tiro agoromo, acasalando com agoromo. A chance é muito pequena. Então estude mais um pouco sobre isso. A mesma coisa é o pessoal que está com Rainbow. Ah, eu tenho um hada Rainbow, eu tenho um cintilante Rainbow. Não. Rainbow é opalino, face amarela tipo 2 ou face dourada, face amarela tipo 1 não. Asa clara, porque o asa clara não altera a cor do corpo. O asa clara tem aquela barbela violeta, roxa, e não altera a cor do corpo. O asa cinza, a barbela aqui já é um roxo diluído e ele clareia o periquito em 50% a cor. E o diluído mais ainda. Nas cores celeste, cobalto, malva e violeta. Isso é arco-íris. Então, para quem quer trabalhar arco-íris, grava isso que eu estou falando. E tem artigo na internet explicando sobre isso. E na WBO está tudo detalhado lá, ok? Não sou eu que estou falando. Isso já existe há muito tempo, bem antes de vários que estão assistindo esse vídeo aqui, ok? Então não é nada da minha cabeça, que eu estou inventando, não. É assim, ok?
Outro ponto aqui que me perguntam muito é sobre os violetas. Os violetas eu já falei, não precisa falar mais, e eu tenho um vídeo específico no canal para falar apenas sobre os violetas e o fator escuro, que tem que trabalhar com os dois juntos, senão você não chega aonde você quer. Continuando aqui, eu vou falar agora sobre padrão do periquito. Depois dessa parte introdutória aí de cor, que são, eu falei só dessas cores aí, somado a algumas mutações, né? Porque é o que eu mais sou questionado, né? As outras são mais fáceis do criador conseguir informações na mídia social. Agora, com relação ao padrão, eu posso até vir fazer outro vídeo falando do padrão, mas eu quero ver se eu faço de uma outra forma. Ainda não consegui detalhar muito como eu vou fazer esse vídeo de padrão. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, foi o meu segundo vídeo, eu detalhei bastante sobre como tem que ser o padrão do periquito. O padrão do periquito, para quem quer disputar torneio, ele ainda é o padrão de 2008. Então, o periquito ele está já melhorado morfologicamente, mas ainda segue a regra, é o padrão mundial que ainda existe, é o padrão de 2008. Então, o criador que quer disputar torneio, ele começa uma criação e ele põe na cabeça, não, eu quero disputar torneio, eu quero ganhar torneio. Primeira coisa, suponhamos que você vai para um concurso público, tá? Vamos falar de ser humano, você vai para um concurso público. Você tem que saber, primeiro, que concurso você vai fazer, quais são os componentes da banca e qual que é a intenção dessa banca em algumas perguntas, para você já se direcionar para aquilo ali. A mesma coisa, torneio. Se você está indo para um torneio, o criador tem que preparar o periquito para apresentar. Não é ir lá de qualquer jeito. Tem criador que apresenta periquito sem fazer gola. Tem criador que apresenta periquito sem dar banho no periquito. E depois acha ruim, às vezes, de ser penalizado. Periquito tem que estar pronto. Torneio não dá prêmio para o periquito mais exuberante. Não. Torneio dá prêmio para o periquito mais equilibrado e dentro da regra. E isso é o que ganha. Uma ave que você olha para ela, ela está impecável, lisinha, tá? E se mostra dentro do pradão, ela é ereta, cresce a partir do puleiro, se mostra, não é aquela questão de exuberância. As penas todas perfeitas. Esse periquito tem grande chance de ser premiado. Não adianta levar ali um periquito cheio de pena, com double buff. A gente olha, vê que tem qualidade o periquito, mas torneio é outro patamar. E aí os árbitros acabam penalizando e o criador acaba achando ruim. Então o que o criador iniciante tem que fazer? Você pode criar no seu plantel o que você quiser. O que você quiser. Você pode montar seu quebra-cabeça da forma que quiser. Mas para torneio, a história é outra. Você tem que selecionar dentro do seu plantel aquilo que se enquadra na regra. Senão você vai ser penalizado. Tem muito criador que trabalha com bicho fleck. Fleck são as pintas na coroa. Para torneio é penalizado como falta grave. E aí, se você começar a trabalhar no seu plantel de forma desarrazoada com fleck, uma hora você vai ter dificuldade para apresentar isso em torneio. Então tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa, adquirir aves dentro do padrão exigido nos eventos. É difícil no primeiro momento você tirar de um criador um periquito pronto para apresentação em torneio e você somar isso no plantel. Geralmente essas aves são mais caras ou quem tem não cede tão fácil. Mas tudo começa com um único passo. Você tem que ir num criador que já tem bastante aves, que você se dá bem com ele, você confia no plantel dele, confia no trabalho dele e adquirir as primeiras aves. Você já vai estar levando essa genética para o seu plantel. E isso se traduz lá de uma certa forma e a genética fala também. Ela fala com o passar do tempo. Ela às vezes não fala na primeira geração e não fala na segunda geração, mas na terceira e diante ela começa a falar, começa a aparecer bichos completamente diferentes, com uma morfologia bem melhor do que aquela que você comprou. Porque você vai montando ali o quebra-cabeça e você também vai criando um olho para chegar aonde você quer, que a partir do momento que você vai criando, que você vai estudando, a sua visão também muda em relação ao todo. Então é devagar, não é do dia para a noite. Tem gente que assiste um vídeo meu, fala, agora eu já sei, agora eu já enxergo periquito, agora eu sei tudo. Não sabe. Não sabe. Essa questão de enxergar o periquito, você pode saber a teoria, mas a prática na hora de enxergar é bem mais complexo do que pode
parecer. Então, o criador que decide, olha, eu quero disputar torneio, eu quero participar de eventos, primeira coisa que eu aconselho aqui, esquece um pouco cor e mutação, tá? Esquece um pouco isso. Foca mais em padrão. Independente se o seu plantel vai ser todo de verde, verde cinza, verde claro, porque tem gente que detesta verde, né? Então suponhamos que seja só uma mutação em uma cor no seu plantel, não tem problema. Desde que você trabalhe a morfologia para apresentar em torneio, você vai ter sucesso. Aprender a fazer gola, aprender a montar os casais corretos para tirar filhotes cada vez melhores. Esse é um outro problema do criador. Por quê? O tal da montagem do quebra-cabeça, montagem do puzzle que muitos citam, eu sou um pouquinho contra, ou vamos assim dizer, a gente tem que ser mais cauteloso, cuidadoso com esse tipo de procedimento, para quem quer evoluir. Por quê? Porque se você ficar montando quebra-cabeça em tudo quanto é gaiola, você não vai a lugar nenhum. Não funciona assim. O quebra-cabeça ele deve ser usado? Sim, deve ser usado. Em quais casos? Quando você tem uma mutação, e aí você já não está trabalhando só morfologia, padrão. Você já quer entrar com mutação e cor aqui. Aí é que entra o quebra-cabeça. Porque quando você está trabalhando só morfologia, padrão, você tem que pegar o melhor macho com a melhor fêmea. Melhor macho com a melhor fêmea. Terceira gaiola, melhor macho com a melhor fêmea. Aqueles que vão sobrando, os melhores juntos, entre si, para você tirar os melhores filhotes. E ainda assim, acontece de não nascer bicho do jeito que você espera. Não é porque você tem um best in show que você comprou num torneio, um melhor macho, que às vezes muitos falam que tem no Brasil, que vai nascer periquito assim como ele morfologicamente. Não nasce. Porque não depende só do macho, depende da fêmea também. E mesmo que a fêmea for boa, a genética daquele macho tem que ser boa também. Vou dar um exemplo aqui. Eu já vi criadores no Brasil tirar periquitos fantásticos. Só que você olhava no ninho e olhou também, a gente olha também os descendentes, outros irmãos que vieram em gerações futuras, que aquele macho específico, fantástico, os irmãos dele nem se pareciam com ele. A genética dele não é tão forte, porque os irmãos não se parecem com ele, nem o pai e a mãe se parecem com ele. E ele veio numa morfologia, num padrão muito acima do pai, da mãe e dos irmãos. Para torneio é um periquito muito bom, porque ele já está pronto para ser apresentado. Mas na hora que você vai acasalar ele, o que ele transmite? Ele tem um fenótipo excelente, mas e o genótipo dele? É a carga genética que ele vai passar para a futura geração. Ela é um pouco mais simples. Mesmo somado a uma fêmea boa, você não tira filhote como ele. Porque todo indivíduo ele é formado por 50% do pai e 50% da mãe, na constituição dele. Então, não adianta só ter ave top, comprar bicho top. Ah, eu vou ter bicho top que meu plantel vai crescer top. Depende. Se as suas aves forem medianas, mas de uma genética sedimentada e muito forte, você cresce muito mais do que aquele que compra uns 10 periquitos excelente, mas a genética não é tão sedimentada, tão forte. Então, o criador tem que conhecer também aonde ele vai adquirir as aves, ver o trabalho do outro criador e quanto tempo esse criador já vem trabalhando. Tem criador no Brasil que às vezes tem 10 anos de criação. Aí coloca lá, eu crio há 10 anos, eu crio 15 anos, eu crio há 12 anos, eu crio há 8 anos e tal, etc. Não interessa. Mas o cara tá, a cada ano, pega um periquito aqui, ele pega um periquito aqui, aí ele vende tudo, aí ele pega periquito de outro criador, não adianta. Ele não tem um plantel sedimentado, ele não tem uma base genética, não tem. Ele tem tempo de criação. Mas montar uma genética ele não tem. O criador tem que criar um tempo fechado para criar um sangue. Esse criador não tem sangue. Ele tem uma mistura de sangue de outros criadores que ele pegou aqui, pegou ali e fez o dele. Então o criador tem que tomar cuidado com isso. Perdão. Então, quando o criador que está começando vai adquirir isso, ele tem que primeiro ter uma ideia de como que tudo funciona. Tá? Essa questão do trabalho genético, das aves apresentar isso nas futuras gerações, que não adianta pegar aqui, pegar aqui, pegar aqui e ficar fazendo autocross. Eu já falei aqui em vídeos meus, que eu falo muito sobre acasalamento, tudo, eu já falei como é que é o inbreeding, acasalamento, line breeding, o autocross, tá nos vídeos. Acessa lá os vídeos na playlist que tá lá. O criador tem que entender sobre isso. Com relação ao quebra-cabeça que eu estava falando,
Quando que o criador vai fazer o quebra-cabeça? Quando ele já está trabalhando morfologia aqui um tempo, ele já tem as aves morfologicamente modernas do jeito que ele quer para apresentação em concurso, e ele quer entrar com mutação e cor aqui. Aí ele faz o quebra-cabeça. Exemplo, você tem um rendado e ele não é tão bom de morfologia. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua melhor fêmea para parear com esse rendado. Aí você vai fazer o quebra-cabeça. Se o seu rendado não tem uma coroa boa, você vai pegar uma fêmea que tem coroa boa. Se o seu rendado não tem uma máscara profunda, uma máscara larga, com bons spots, você já vai pegar uma fêmea que corrige isso. Isso é montar o quebra-cabeça. Aí, para este caso específico, você vai introduzir uma mutação, uma variedade diferente no seu plantel, você usa o quebra-cabeça. Agora, usar quebra-cabeça para evoluir morfologicamente em várias gaiolas, você não vai para lado nenhum. Porque você pega sempre um fraco com um bom, um fraco com algumas características aqui com um bom. Aí você não sai do lugar. Tem que ser bom com bom, bom com bom, bom com bom. Sempre. Macho moderno com fêmea moderna. Macho moderno com fêmea moderna. Dentro daquilo que você tem. Eu estou falando dessa forma para ficar fácil a compreensão, ok? Então, o criador ele tem que saber, quer trabalhar cor? Está aqui. Mesmo sendo padrão exposição, quer trabalhar cor? Trabalha cor. Ah, eu gosto de cor, não quero torneio. Não tem problema, cada um faz aquilo que quer e se motive para todos os dias continuar trabalhando com isso. Ah, eu quero trabalhar padrão. Trabalha padrão. Visite outros criadores, faça visita, veja, ouça, aprenda. Vá em torneio, mesmo que não seja participar, para ver o julgamento, conversar com os árbitros, conversar com os criadores e ver como que tudo acontece. Para você já ir criando um conceito, uma forma sobre tudo e ver como que você vai direcionar o seu plantel dentro daquilo que você tem. Tenta fazer uma coisa de cada vez. Quer trabalhar morfologia para disputar torneio? Trabalhe morfologia, independente de cor. Trabalhe morfologia, evolua os periquitos. Ah, eu quero trabalhar a cor. Insira a cor. Adquira periquitos que tem as mutações, as cores que você deseja e coloca ali. Ah, meu periquito está fraco. Faz o quebra-cabeça. Quer morfologia? Bom com bom, bom com bom, bom com bom. Não tem muito segredo. Agora, leva tempo? Gente, tudo leva tempo. E esse tempo ele é grande. Quando eu falo tempo, é de 5 anos para cima. É assim. E aí, o criador precisa de motivação para não parar. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo só de motivação. Se você não se motivar todos os dias para seguir a caminhada, você para de criar. E eu já vi muito criador parando de criar, porque ele quer ter ave europeia, não consegue, ele quer ter padrão igual outros criadores do Brasil, não consegue, ele quer ganhar torneio, não consegue, aí ele para de criar. Bobagem. Porque tudo que você faz, que você se dedica, você chega lá. Tudo. Aqui. Eu já ganhei alguns troféus, aqui em cima tem mais, que não aparece, aqui embaixo também tem. E eu disputei poucos. Isso aqui tudo que vocês estão vendo é de 3 torneios só. 3. E se eu tivesse todos os anos indo para torneio, eu teria muito mais. Eu acredito. Ou não, né? Tudo vai depender de onde você está. Tem muito criador que acha que porque um criador vai em torneio e ganha troféu, ele é bom. Isso aqui não quer dizer nada. Tudo vai depender das pessoas que você participou, das aves que foram apresentadas, é uma série de fatores ali. Tem muito criador que ganha torneio, aí os outros criadores mais jovens que ainda estão começando no hobby, falam, nossa, fulano ganhou torneio, nossa, ele é o cara. Não é não, não é não. Para você olhar um criador e você tirar o chapéu para ele, vai muito além de ganhar um troféu. Vai muito além, você tem que olhar o plantel dele, ver o trabalho que ele faz, o tempo que ele cria, como que ele faz para ter aquilo, como que ele conseguiu aquilo. Porque às vezes o cara ganha troféu e o criatório dele é simples. O cara tem lá 100 periquitos, um foi best in show no torneio e ave boa no criatório do cara só tem 10. 90 não serve para nada. E aí? Você vê que a coisa é falha. Ganha troféu? Ganha, porque no torneio vai ganhar a ave mais equilibrada e dentro do padrão. Se ele apresenta isso, ele ganha. Aí ele é best show, aí ele é o melhor criador. Não é assim. Às vezes o cara que teve uma ave que tirou da mesa e ele não ganhou nada, é muito mais criador do que outro que foi best in show ali. Isso é um critério muito relativo de análise dos criadores iniciantes. Então tem que tomar muito cuidado com isso. É bom ganhar troféu? É bom ganhar troféu. É bom, não é ruim não. É bom, você olha aqui, a gente lembra.
lembra do evento. O encontro com os amigos é muito bom, o bate-papo é muito bom. E no Brasil tem vários torneios durante o ano, tem torneios regionais e tem o brasileiro. O criador tem que procurar ir, procurar conversar, participar. A visão é outra, a noção é outra. E você já conduz o seu plantel de forma diferente, seja até mesmo para trabalhar com cor. Mas a questão de morfologia muda tudo. Você começa a ver o que você precisa fazer. E lembre-se, não é a ave mais exuberante que ganha torneio. Não, é a ave mais equilibrada dentro do pradão. É mais bem apresentada. O criador tem que saber apresentar um periquito. Treinar ele para apresentar. Não adianta você pegar ele numa voadeira, colocar numa gaiola e achar que ele vai se mostrar. Não, você tem que treinar ele numa gaiola separada. Pelo menos alguns minutos por dia, para ele acostumar ali. Para na hora que o árbitro chegar para julgar, ele não ficar correndo para lá e para cá na gaiola. Aprender a fazer gola do periquito. Eu tenho um vídeo aqui mostrando como que faz gola. Basta acessar a playlist. Então são vários itens aqui que eu tentei aglutinar e dar uma orientação sobre o padrão. E para quem quiser complementar sobre o padrão, tá no segundo vídeo da playlist do canal. Espero que esse vídeo aqui ajude os criadores mais um pouquinho e que eu citei aqui sobre cor e padrão a pedido do criador José Aguinaldo Andrade. Um forte abraço a todos e até mais.